Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola e a história é a seguinte, vou sentar aqui ao ladinho de Fábio Machado. Nos reunimos aqui, o pessoal do Esporte Direção, e com uma pergunta. Onde está o clima da Copa? Aquela vibração, empolgação tão características em anos de Mundial. Eu e o cinegrafista Marcelo Febre fomos conversar com a galera nas ruas, tentar encontrar uma resposta. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Dei uma forçada, né? O país do futebol parece que não vive o clima da Copa do Mundo. Aquela contagem regressiva, aquelas ruas pintadas de verde e amarelo, aquela música para embalar a seleção brasileira. Parece que tudo isso ficou no passado. Senti também. A gente já não tem mais aquela apego com Copa, né? A gente percebe isso. Os outros anos que o Brasil participou, tinha aquela euforia do povo. Hoje a gente vê um clima muito fraco. A coisa assim, mais, Copa do Mundo, um jogo normal, vamos assistir, perdeu, ganhou, acabou. Num primeiro momento, a atual situação política vivida pelo país parece ser o principal motivo para essa falta de clima de Copa, certo? Acho que o momento não é muito de festa, né? É o momento que a gente está analisando a situação econômica do país, a questão dos custos, tudo crescendo, né? O brasileiro está muito desanimado, né? Mas vale lembrar que o 7-1 aplicado pela Alemanha na seleção na Copa passada também deixou o torcedor de ressaca. Deixou um pouquinho, né? Ninguém gosta de perder de 7-1, né? Tá doído ainda, tá difícil de esquecer. E é 7-1 todo ano, 7-1 todo ano, a gente apanhando aí diariamente aí, então acho que por isso que o pessoal não tá com esse clima de Copa ainda, entendeu? O escritor e comentarista esportivo João Nassif é um expert em seleção brasileira, autor de vários livros sobre o assunto, incluindo o Brasil nas Copas. Tudo isso tira um pouco o foco de uma situação que é mais lazer do que propriamente uma participação efetiva na vida do brasileiro, né? Mas eu acho que vai pegar meio que no tranco, né? Chegando perto aí da Copa, acho que o pessoal vai ligar, a hora que começar a competição, então o pessoal vai ficar interessado. A convocação de Tite até animou os brasileiros. Foi motivo de conversas e de muita festa para times e jogadores. O ex-zagueiro da seleção, Márcio Santos, viveu tudo isso. Em 94, assumiu a vaga do lesionado Ricardo Rocha e foi tetracampeão mundial. Em 98, foi cortado uma semana antes da Copa, com uma lesão na coxa. Esteve nos dois lados e entende que a ausência do lateral Daniel Alves vai ser sentida pelo grupo. Principalmente na Europa, que o esforço é bem maior, você joga no inverno, depois já muda para o verão, o músculo, e sempre em alto nível, né? A cobrança a cada jogo é alto nível. Antigamente o Neymar era só ele protagonista. Eu sempre comentei isso, o Brasil precisa de muito mais protagonista, não só o Neymar. O Neymar não pode vir na defesa e pegar a bola do zagueiro, driblar 10 e fazer o gol sozinho. É um time. A Copa do Mundo tem que ser um time. Uns cortados, outros dentro da lista. Dois jogadores muito identificados com o Figueirense vão estar na Rússia. O lateral catarinense Felipe Luiz, de Jaraguá do Sul, e o atacante Roberto Firmino, duas crias da base alvinegra. Que eles façam sucesso lá fora, principalmente ainda jogar na seleção, né? É muito orgulho, né? Não é à toa que os caras estão lá hoje jogando bom futebol, né? Nós tivemos o Valdo, natural de Siderópolis, na Copa de 90. Antes, na Copa de 82, 86, tivemos o Falcão. Apesar de ele ter ido muito jovem para Porto Alegre, ligado ao Internacional, a Roma da Itália, mas ele é catarinense, natural de Abelardo Luz, lá no meio oeste do estado. Recentemente, talvez até pela passagem do Maicon no Avaí, muita gente achou que o Maicon, né, por ter participado de uma Copa do Mundo, era catarinense. Não é. Ele jogou no Criciúma, na categoria de base, encerrou a carreira no Avaí, mas ele é natural do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Ele não esteve na Copa do Mundo, mas viveu grandes momentos com a camisa verde e amarela. Jogos Olímpicos, Copa América, amistosos. Tô falando do Meia Sávio, ídolo do Flamengo e que tem um nome marcado na história do Real Madrid. Eu acho que principalmente em relação à política, né? Do que a gente está vivendo há alguns anos no Brasil, em relação à política, à corrupção, aos problemas que o nosso país tem hoje. Então, eu acho que a população em geral ela está mais preocupada com essa questão e resolver os nossos problemas internos e saber qual vai ser o futuro desse país, né? Até na Beira-Mar Norte, tradicional ponto de comemorações e decorações futebolísticas, nadinha.
de verde e amarelo nas sacadas. Realmente está muito vazio, diferente. Guilherme falou pra gente que pedala todo dia aqui na ciclovia da Beira-Mar. Tá sentindo, Guilherme, a ausência aí de um verde e amarelo nos prédios? Tenho percebido aí um certo desânimo do pessoal mesmo em relação à Copa. Não sei se o futebol tá meio enfraquecido aí na cultura, mas a Copa é a Copa, né? Olha só, camisas de seleções aqui não faltam, hein? Tô vendo a do Uruguai, a da Itália, tá aqui a da Holanda, da França, tem a do Chile e, claro, tem a do Brasil. Eu quero saber com a Amaury o seguinte, Amaury. Aquele clima da Copa que a gente não tá encontrando nas ruas da cidade, como é que ele tá nas vendas? Cara, infelizmente, assim, a gente teve uma saída muito boa, né, das seleções, principalmente a camisa do Brasil, né? Então a gente tá trabalhando com a oficial, a amarela, então teve uma saída muito boa. Mas a gente sente ainda aquela falta de o pessoal abraçar mais, sabe? Aquela a Copa do Mundo e tudo mais. Isso que falta menos de 30 dias pra Copa, né? Palhaço Piu-Piu, entendido de Copa do Mundo. Cadê o clima da Copa, Piu-Piu? Olha, ultimamente eu não tô vendo clima nenhum. Não tá aparecendo jogadores, a gente tá... Até o palhaço tá triste, povão. Parece que os motivos para a falta de empolgação do torcedor são muitos. Mas a torcida é movida pela paixão. E quando a bola rolar, vai sofrer, vibrar e apoiar sim a seleção verde e amarela. Estamos na Record, aqui mantendo a esperança que o Brasil tenha futebol para as crianças e tenha, sim, muita solidariedade, que tenha muitos Neymares em todas as cidades. Eu não sou santo, mas eu vou dizer, eu quero um prêmio. Cara, seleciona todo o time do Grêmio. Vou dizendo aqui e eu não tô de bobeira. Salve torcida do Avaí e também a do Figueira. Legal, galera empolgada no centro. Pro rap tão empolgado sim. Fazer o seguinte, colocar o Badá, colocar o Fábio, também a Cacau nesse bate-papo. A gente tem algumas cenas aí dos últimos dias da seleção brasileira, cenas também já em Londres. O que tá acontecendo? Começamos com o Fábio Machado então. Fábio Machado, o que tá acontecendo? É um pouquinho daquilo tudo, né? Que tá deixando o torcedor não tão empolgado, mas a Copa tá aí. Acho que na hora que o apito soar, a energia vai contagiar sim. Eu acho que é por aí, nós temos que separar as coisas. O brasileiro vai torcer sim para a seleção. A hora que ele vê ali, ele vai torcer para a seleção, ele quer torcer, ele gosta de futebol, o brasileiro vive o futebol. Só que talvez aí existe um amadurecimento, né? E essa soma de todos os fatores. Nós podemos elencar o 7-1, né? Que foi um banho de água fria na seleção brasileira. Os dirigentes envolvidos em corrupção da própria CBF, FIFA, enfim. Os elefantes brancos, né, da última Copa do Mundo, que foi prometido que seriam construídos com dinheiro privado e foram construídos com dinheiro público, ou seja, eu, Marcelo Mancha, Pereirinha, o Nelson, a Carol, nós estamos pagando por isso. Então essa soma de fatores, a falta de identificação de jogadores que vão muito cedo para a Europa, para a Ucrânia, né, e muitas vezes eles não se criam no Flamengo, no Vasco, ou no Figueirense, e no Avaí, enfim, eu acho que é essa soma de fatores. Agora, o brasileiro, ele não vai deixar de torcer para a seleção brasileira, ele vai se empolgar sim na primeira, na segunda, na terceira vitória. O que ele está fazendo é separar. Existe uma frase que diz, das coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. Então eu acho que a matéria foi perfeita, ela elencou, né, todos esses fatores. Vamos fazer o seguinte, vou dar um pulinho em Chapecó, saber a opinião do Badá. Na sequência, a Cacau também vai dar a opinião dela. Vamos lá para Chapecó, saber a opinião do Badá. Se o Oeste tá pintado de verde e amarelo, tá na empolgação ou tá sentindo também um ano diferente por tudo isso que a gente comentou, Badá? Olha, Mancha, por aqui tudo quieto, absolutamente quieto. Não vejo camisas da seleção brasileira nas ruas, muito menos casas, edifícios, comércio, enfim, pintado com as cores do Brasil. Por enquanto, a Copa ainda não chegou aqui em Chapecó. É isso que se sente, né? Pouca gente falando a respeito desse assunto, até porque o Brasil tem vivido algumas situações, alguns problemas, né? Principalmente aí nos últimos 10, 12, 15 dias, essa manifestação dos caminhoneiros aí roubou praticamente o noticiário todo, né? Então, de certa maneira, até o próprio futebol, em alguns momentos, acabou ficando de lado, né? Até se cogitou a possibilidade, inclusive, de transferência de rodadas, até mesmo cancelamento
de rodadas, por enquanto, e né, parece que tudo está se normalizando, pelo menos no que diz respeito à manifestação dos caminhoneiros, né? Então, os jogos foram realizados no Campeonato Brasileiro. Aqui se dá mais atenção, naturalmente, que para as coisas da casa, especialmente no que diz respeito à Chapecoense. Então, a Copa do Mundo aqui ainda não empolgou. Mas eu vou de encontro ao que falou o meu amigo João Nassif. Eu acho que, se aproximando da Copa do Mundo, estamos aí a 15 dias da estreia do Brasil, acho que é isso, né? Desses 15 dias aí, quando chegar próximo da estreia, dos jogos, da Copa do Mundo propriamente dita, daí as atenções aumentarão por parte do torcedor e do povo brasileiro, porque aquele que gosta de futebol certamente vai torcer pelo Brasil, né? Não com aquela empolgação que nós víamos antigamente. Pelo menos aqui em Chapecó, por enquanto, o clima é frio. Nós não temos aquele clima, aquele ambiente de Copa do Mundo como nós tínhamos em outras ocasiões. Mas a gente espera que, se aproximando da Copa do Mundo, né, as atenções se voltem mais para esse mundo do futebol e de que a seleção brasileira possa fazer bonito. Pode não haver mobilização entre o povo, agora tenho certeza de que dentro da seleção brasileira a mobilização, né, e a motivação, elas são permanentes, né, porque tem um grande comandante que é o Tite e nós esperamos aí que não decepcione, né, porque desde que o Tite assumiu, melhorou a seleção brasileira, mas agora é a hora de dar a resposta de tudo aquilo que foi feito no período de preparação, inclusive de eliminatórias, né? A gente acredita, a gente confia, né? E esperamos que o Brasil não decepcione. Sérgio Badá volta na sequência. Fala, Fábio. Só assinar em cima do que o Badá falou e que o Nassif... Tem uma caneta? Não precisa. Tem aqui, ó. Mas tem aqui, mas é mais ou menos sobre isso também. Começou a Copa, o brasileiro vai apoiar e não vai apoiar. Sabe qual é a maior diferença? É que o brasileiro nas outras Copas do Mundo apoiava como se uma vitória da seleção brasileira tirasse a fila nos hospitais na segunda-feira seguinte, como se uma vitória da seleção brasileira acabasse com a inflação, como se a vitória da seleção brasileira tirasse o morador de rua. Talvez a maior consciência do povo é isso. Ele está sabendo que aquilo é um esporte, que aquilo é um futebol. E eu completo o que falou o Badá, o seguinte: a seleção brasileira está muito forte, está muito incentivada, ela tem um grande treinador e é uma das melhores seleções de todos os tempos. Eu não estou exagerando aqui não. Se nós pegarmos a qualidade dos jogadores, ninguém vai questionar ali. E o Tite, sabendo dominar o Neymar, meu amigo, o Hexa vem aí. Olha só, no próximo VT, 3 feras. O Marcelo Nunes conversou com o Galinho Zico e também com o Denilson para saber a opinião dos craques sobre a seleção brasileira. Eles já passaram pela seleção brasileira e disputaram Copas do Mundo. Por isso que até em jogo festivo, a seleção não deixa de ser assunto. Para Zico, o técnico Tite se manteve fiel à linha de trabalho na seleção. Convicção é a palavra-chave do comandante do Brasil. O Tite foi coerente com as palavras dele, com os critérios dele. A cabeça dele é que rola, que vai rolar se der errado. Então ele tem que ir com as convicções dele, ouvir, analisar. Ele tem uma equipe de analistas muito boa. Mas é claro que o Galinho lembrou dos, digamos assim, esquecidos por Tite, que também teriam bola para representar o Brasil na Rússia. Todos nós na seleção temos nossas preferências. Eu, sem dúvida, também gostaria de ver um Arthur, um Luan, pelo que eles estão jogando no Brasil. Até mesmo, quem sabe, para o futuro, um Vinícius Júnior, um Paquetá, um Paulinho, que surgiu bem aí no Vasco. Mas o Tite sempre disse que ele ia levar para a Copa aqueles jogadores que tivessem participado com ele, que tivessem jogado mais. Denilson foi campeão do mundo em 2002 na Copa da Coreia e do Japão. O hoje comentarista esportivo que também atuou no futebol internacional. Conta pra gente sobre as seleções que prometem tornar o caminho do Hexa bem mais complicado. Eu espero que a Argentina não faça o que o Brasil vem fazendo, né? Classificando ali na Bacia das Almas e conquista o título, né? A Argentina foi dessa forma. Tomara que isso não aconteça, mas é uma seleção que a gente sempre tem que olhar com carinho, porque é uma seleção que tem um jogador que dispensa comentários, que é o Messi. Ele pode decidir sim uma partida. Poucas pessoas falam da Espanha. Eu acho que a Espanha é uma seleção extremamente competitiva, né? Passaram a gostar dessas competições de alto nível. A Alemanha, eu acho que por um histórico também merece todo o respeito. Uma outra esperança que eu tenho, que eu tinha muita perspectiva, e com a seleção da Bélgica aqui no Brasil, essa perspectiva não se concretizou, mas eram jogadores jovens, só que agora estão mais amadurecidos, então pode ser que uma seleção
que deu alguma dificuldade aí dentro dessa Copa do Mundo, né? Não necessariamente contra o Brasil, mas dentro dessa Copa do Mundo, no geral. Legal, grande fera Denilson, ainda no papo Copa do Mundo. Roberto Firmino, ex-Figueira, está com fome de bola, tinha até mais 2 dias de folga, mas adiantou o cronograma e já se apresentou à seleção brasileira no meio da semana em Londres. Diz aí, Firmino. É sempre bom, é um prazer imenso estar aqui representando o meu país, junto com todo o pessoal aqui. Revê-los é muito bom, ver os companheiros, e estou bastante feliz. Liverpool aqui do lado, eu vim correndo aqui também, vim correndo não, né? Vim de trem, tinha mais 1 ou 2 dias para ficar em casa, mas eu resolvi vir antes e começar o trabalho já hoje. Estar na Copa do Mundo é um sonho para mim, um sonho de criança, que eu acompanhava sempre a Copa do Mundo, e para nós que jogamos futebol é o auge aqui do atleta, estar na seleção, estou muito grato de verdade. Legal, Roberto Firmino começou nas categorias de base do Figueira, ele não é catarinense, mas foi revelado pelo Alvinegro do Estreito. Carolina Coraz, a galera está participando. Tem informação quentinha aí da coletiva do Tite, é isso? Tem, a galera está participando, mandando bastante abraço, falando do Tigre, dos times catarinenses, mas tem informação do Tite, ele deu uma coletiva agora pela manhã, né, pra gente, falando que da ansiedade que tá de disputar a Copa do Mundo, falou que fica bastante ansioso e tem dias que ele está mais aceso, dias que ele está mais impaciente. E a informação é que o Gabriel Jesus, amanhã, ele será o capitão, é o capitão mais novo na história da seleção brasileira. Amanhã tem amistoso Brasil e Croácia às 11 horas da manhã em Liverpool, a seleção já está por lá. E essa é a notícia, né? Gabriel Jesus vai ser o capitão mais novo, e o Neymar foi confirmado para entrar só no segundo tempo. Acho que ainda está se recuperando, né? Pegando aquele clima ainda com o pessoal lá. E falando da questão da Copa, do ambiente da Copa, do clima da Copa, só para completar. Eu lembro quando eu era criança, via as ruas sempre enfeitadas, né, o chão pintado. Hoje a gente não vê mais isso, não vê também as crianças fazendo mais isso, né? Lembro que meu aniversário em junho fazia aniversário da Copa. Hoje a gente não vê muito mais essa expectativa, mas eu também vou nessa linha de que por os jogadores estarem indo muito cedo para fora, o pessoal acaba não tendo tanta intimidade, acaba acompanhando mais o futebol europeu e daí fica nisso. Mas também acho que o torcedor brasileiro vai pegar junto. Tem um detalhe ali que a gente não comentou, mas dava para colocar nesse caldeirão, o seguinte, né? Hoje o futebol não é mais o carro-chefe quando se fala em entretenimento, né? Antes, o final de semana era assistir o futebol, era acompanhar, ir ao estádio, ouvir no rádio. Hoje já não é mais, temos muitas opções. Mas voltando à Copa do Mundo, o primeiro adversário do Brasil em 2018 na Rússia vai ser a Suíça no dia 17 de junho. Emerson Luiz fala agora sobre Lanat, como é conhecida a seleção suíça. Fala aí, Emerson. Mancha, a Suíça tem pouca representatividade no futebol mundial. O título de maior expressão foi em 2009, campeã mundial da categoria Sub-17. Participou de apenas 4 edições da Eurocopa, eliminadas nas 3 primeiras na primeira fase e depois no primeiro mata-mata das oitavas de final. Até disputou 10 mundiais, mas sempre foi ficando no meio do caminho. Mas mesmo assim, no ano passado, é bom lembrar que ela só foi eliminada pela seleção da Argentina no mata-mata, na prorrogação, aos 118 minutos. E também conseguiu um feito. Em 2010, quando a Espanha foi campeã, na estreia, a Suíça venceu a Espanha por 1-0, mas depois foi eliminada na primeira fase. E também tem como mérito ter passado a Copa de 2006 sem sofrer nenhum gol na fase de classificação, o que é inédito entre todas as seleções. Por isso que o Brasil vai enfrentar um verdadeiro ferrolho, uma retranca muito grande na estreia no dia 17. E é importante esse amistoso contra a Croácia e depois contra a Áustria, com sistemas parecidos, para a gente ter uma ideia, uma base do que a gente pode esperar no nosso primeiro jogo lá na Rússia. Um abraço, Mancho, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Um abração, Emerson. Fábio Machado, esse grupo do Brasil, é claro que a gente vai colocar o Brasil como favorito, mas qual seria a segunda força desse grupo? Hein?
Olha, é uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta. Já tens um favorito para a Copa? Não, eu acho que assim, ó, nós não podemos descartar a questão de favoritismo, tá? Tem uma seleção que eu venho falando há muito tempo, já escrevi sobre ela e ontem a gente acabou vendo a confirmação. A facilidade com que a seleção da França derrotou a Itália. Hoje, individualmente, é o melhor ataque do mundo, né? Mbappé, Dembélé e Griezmann. Olha só o ataque dos caras. Sem contar o Pogba, sem contar, quer dizer, é uma grande seleção, o Matuidi, é uma seleção muito renovada. O Deschamps faz um trabalho muito bom aí e eles estão naquele ponto de maturação. Então, olho com a França. Agora, ninguém vai descartar a Alemanha, né, que vem aí com 3 gerações, a geração campeã de 2014, a geração medalha de prata aqui no Brasil, né, tem 5 jogadores, mais os campeões da Copa da Confederação. Ninguém pode descartar a Argentina. A Argentina se classificou no desespero, como falou o Denilson. Quem é, em sã consciência, que vai dizer que a Argentina não é favorita? Então tem aquela linha, aqueles times. Agora, na chave do Brasil, como falou o Emerson, esse amistoso de amanhã e depois contra a Áustria é de suma importância, porque a Suíça, meu amigo, pensa num ferrolho, pensa no todo, vai até o presidente, vai o pipoqueiro, vai o cara que lava a roupa, todo mundo fica na defesa, e é isso mesmo, e aí você tem que ter muita paciência para passar em frente. Agora, com relação aos favoritos, eu fico aí, e o Brasil, apesar de tudo, deve passar aí com certa tranquilidade na chave. Pessoal, já que o papo é futebol internacional, o Marcelo Nunes vai falar pra gente agora de um grande goleiro, que não vai pra Copa, mas que marcou uma despedida aí do Juventus no mês passado. Tem outros atletas aí também que estão trocando de equipes, atletas que marcaram marcaram a história de times, agora estão se transferindo para outras equipes. Diz aí, Marcelo. Mancha, 2018 está sendo um ano complicado aí para quem cresceu nos anos 90 acompanhando o futebol, nos anos 2000. A gente perdeu aí grandes lendas do futebol internacional que estão deixando clubes que fizeram carreira, que tiveram muito sucesso, tiveram conquistas importantes, né? Foi um ano de despedida para Gianluigi Buffon, campeoníssimo com a Juventus da Itália. É bem verdade que ele começou a carreira dele jogando no Parma, mas teve grandes conquistas com a seleção italiana, já defendendo a camisa da velha senhora, né? Foi uma despedida muito bonita do Buffon, que, claro, bateu na trave na conquista da Liga dos Campeões da Europa e depois de conquistar praticamente tudo pelo futebol italiano, sempre sendo um goleiro muito técnico, um goleiro de uma qualidade acima da média, mas também sendo um grande ser humano, muito simpático, né? Uma figuraça, o Gianluigi Buffon. Agora, o que tudo indica, deve estar acertando mesmo aos 40 anos de idade com o endinheirado, com o multimilionário Paris Saint-Germain. Tudo indica que o Buffon deve ser companheiro de Neymar, de Thiago Silva e também do Edson Cavani na próxima temporada. É um grande goleiro e um caráter espetacular. Todos os jogadores que convivem com o Buffon e que também foram até rivais dele em campo, só elogios ao italiano Buonagente. Também foi marcado 2018 por despedida do Andrés Iniesta, né? Jogador formado nas canteiras, nas categorias de base do Barcelona, deu adeus ao time espanhol e pela primeira vez vai vestir, e já está vestindo, já foi apresentado inclusive em um outro clube, né? Vestindo a camisa de outro clube do futebol mundial. O Iniesta, que já faturou, claro, uma bela grana jogando lá na Catalunha, agora vai ganhar mais um troquinho, digamos assim, Mancha, defendendo o Vissel Kobe da primeira divisão do Japão. Esse clube, inclusive, é um time que é de propriedade do patrocinador master do Barcelona, por isso que o Andrés Iniesta acabou tendo essa opção de migrar para o futebol japonês. Deixa muita saudade, não só no Barcelona, mas também na seleção espanhola, né? Já que o Iniesta é autor do gol mais importante da história do futebol espanhol, lá em 2010, a conquista da Copa do Mundo na África do Sul, para cima da Holanda. Mas, Mancha, todo mundo falou do Iniesta, todo mundo falou do Buffon, e eu gostaria de destacar um outro jogador que não tem, digamos assim, aquela mídia, aquele marketing desses dois mais famosos, mas que é um daqueles casos raros de um atleta que passou durante toda a vida defendendo apenas uma carreira. Eu estou falando do Xavi Prieto, ele que é jogador da Real Sociedad da Espanha, lá do País Basco, do norte da Espanha, e que aos 34 anos também se despediu nos últimos dias, depois de 530 jogos defendendo a Real Sociedad. Aos 34 anos, o Xavi tinha tanta moral, tem tanta moral lá nessa equipe do norte da Espanha, que inclusive no seu jogo de despedida, o escudo da Real Sociedad na camisa foi substituído por uma ilustração, por uma foto do Xavi Prieto, jogador que saiu com moral, meio-campista
meio-campista habilidoso, né, daqueles meias clássico, camisa 10, canhoto, e que acabou se despedindo e encerrando sua carreira aos 34 anos de idade. Mais um exemplo daqueles caras que tiveram a oportunidade de deixar o clube, mas que preferiu até jogar uma segundona atuando pelo time de coração. Muito legal. Será que a gente vai ver ainda novos Iniestas, novos Buffons, novos Xabis Prietos no futuro do futebol, hein, Mancha? Um abraço. Vou deixar essa resposta, essa tua pergunta para os nossos comentaristas, mas o Marcelo acabou não citando outro que deixou o Real Madrid, né? Foi uma surpresa para muita gente, foi Zinedine Zidane, pediu demissão via WhatsApp, parece que comunicou o pessoal via WhatsApp, 5 dias após conquistar a 3ª Champions League seguida com o Real Madrid. O treinador assumiu o cargo em janeiro de 2016, somou também um campeonato espanhol, 2 Supercopas da Europa e uma Supercopa da Espanha. Foram 104 vitórias em 149 jogos. O Zinedine Zidane, né, o Zizou, Fábio, que tem uma ligação muito forte com o Brasil, daqueles confrontos, né, Brasil e França na década de 90, ali, início dos anos 2000. Aliás, quando eu falei da seleção da França, no meu comentário anterior, que era uma das favoritas, eu não quis falar, mas já que tu provocou, ou a França decepciona numa Copa do Mundo ou elimina o Brasil. Né? Mais ou menos isso, a história da França é essa. Olha, sobre o Zinedine Zidane, poucas pessoas saem como ele saiu, por cima, vencedor, né? Pelé fez isso, enfim, alguns outros jogadores que estão acima da média. E ele futuramente ele vai defender a seleção francesa, né? Com relação à pergunta do Marcelo Nunes, se vamos ter novos Iniestas, vamos ter Buffon? Sim, vamos ter, é uma questão de geração. E nós temos que entender também que ano de Copa do Mundo é ano que encerra ciclos. É muito normal. Depois da Copa do Mundo, uma seleção, por exemplo, que se desclassificou de forma antecipada, de forma precoce, um jogador, 2 ou 3 daqueles vão se despedir. Então, todo ano de Copa do Mundo, vocês podem perceber, é ano de encerramento de ciclos. O Rabiot, por exemplo, não foi convocado na França, já disse que não defende mais a seleção francesa. Já se indispôs lá com o Deschamps. Então, é muito normal. Ano de Copa do Mundo, põe na cabeça. É sempre encerramento de ciclo. A própria seleção brasileira, pode ter certeza, já vou antecipar aqui, Brasil campeão hexa, vai ter 1 ou 2 jogadores que vão se despedir oficialmente e vão abrir espaço para a nova geração. E falando do Zidane, só para fechar, do Real Madrid, ele saiu, como o Fábio falou, bem por cima, né, ganhando as 3 Champions, e falou que o elenco precisa de uma nova motivação, por isso ele preferiu sair, que acaba sendo verdade, né, acostumado a ganhar tudo, já está ganhando tudo. O que mais que eu vou buscar? Acho que é mais ou menos isso. E saiu uma informação de que o Zidane teria uma proposta para assumir a seleção do Catar até 2022 com um salário de 50 milhões de euros por ano. Então, assim, é muita grana. E ele abre, e aí justamente por isso, que independente do que vai fazer a França, o Deschamps vai continuar. Ele já falou que continua. E aí, 2022, sai o Deschamps, vai o Zinedine Zidane, o próprio Didier Deschamps, né, o técnico da França, 98, falou isso, né? Ele falou que seria um caminho normal, né? A seleção da França, num futuro até próximo, ser comandada pelo Zinedine Zidane. Fazer o seguinte, rapidinho, colocar o Badá nesse papo aí, Iniesta, Buffon, a gente tem imagens do goleiro, tem imagens do meia, tem imagens do Zidane também, porque eu sei que o Badá é um grande apreciador do futebol, desses que apareceram agorinha na tela, né, Badá? Vão deixar muita saudade. Não, sem dúvida, né? Foi emocionante. As 2 despedidas, né? 2 referências do Buffon, foi ovacionado lá pelos torcedores e também do próprio Iniesta, né? Mas chega uma hora que tem que trocar, tem que mudar, então está se tornando cada vez mais raro, né? Esses jogadores que permanecem por um longo período no mesmo clube. Então foi Buffon, foi Iniesta. Amanhã ou depois vai ter que se aposentar outro mito do futebol mundial, que é o Neném. O Neném que está há mais de 10 anos aqui vestindo a camisa da Chapecoense. Vai chegar uma hora que vai acabar também o ciclo de menino Neném, né? Aí tá grande, esse pega muito, né? Mas enfim, faz parte do futebol e chega uma hora que tem que trocar de ares, ou se aposenta, ou vai em algum outro clube, né? Isso é absolutamente normal e pode acontecer com qualquer um, né? E em relação ao Zidane, que eu acho que foi a grande surpresa, foi o Zidane, né? Porque não se imaginava que o Zidane fosse se desligar assim desta maneira do Real Madrid. Mas aí eu vou aquilo que falou a Cacau ali. Primeira coisa que me veio na cabeça, eu pensei, não, tem alguma negociação com alguma seleção. Aí é negócio grande, aí é negócio graúdo, aí é coisa de muito dinheiro, né? Para deixar o Real Madrid com tudo aquilo que ganha,
tudo aquilo que recebe, com tudo aquilo que conquistou, de um dia para o outro deixar o Real Madrid, é porque apareceu uma proposta simplesmente irrecusável, como foi, por exemplo, do Fábio Carrilli também, que deixou o Corinthians, e a do Zidane é muito maior, né? Aí já está projetando Copas do Mundo que virão após essa da Rússia. Então, sai por cima, sai de cabeça erguida e vai começar um novo trabalho, certamente, numa seleção para formar seleção e iniciar um novo trabalho visando a Copa do Mundo, o seu Zidane, que sai de cabeça erguida, literalmente pela porta da frente do Real Madrid. Legal, dar volta no próximo bloco para falar da Chapecoense. Jogou no Guarani de Palhoça, né? Nunca vamos Neném esquecer. jogou no Guarani. Jogou no Guarani da Palhoça. E já que estamos falando de despedida, vai ter esse ano do Marquinhos Santos do Avaí também, né? Que vai chamar a atenção, enfim. Legal, o Neném passou no Figueira? Eu não lembro agora, não tô, tenho certeza. Tô lembrando do Neném com a camisa do Figueira. Mas eu acho que jogou sim. Eu acho que ele jogou no Figueira. Eu lembro do Gralha. O Gralha passou, saiu do Guarani e foi pro Figueira. Passou. Mas tem o Neném, ele marcou ali uma época na equipe do Guarani de Palhoça. Vou descobrir. Tô tendo uma lembrança, assim, parece o Neném com a camisa do Figueira, mas acho que eu tô confundindo. Um rápido intervalo e a gente já volta com o último bloco do Clube da Bola. É rapidinho, segura aí.